se aposente com 35 anos. As mulheres acabam trabalhando 7 anos a mais do que os homens. Vamos pegar o limite de idade, 65 anos. As mulheres acabam trabalhando 9 anos mais do que os homens, porque trabalham mais do que os homens. 90% das mulheres urbanas têm atividades domésticas, ao passo que pouco mais de 50% dos homens têm. Se for do campo, é 98%. As mulheres têm uma dupla jornada, têm uma tripla jornada. É como se a gente adentrasse o meio de trabalho, o mundo do trabalho, e se dissesse para cada uma de nós: vai, ocupa teu espaço público, mas o espaço doméstico é seu. Ocupa o espaço público, mas não deixe seu filho adoecer. Mas não tenha e não negue uma relação sexual ao seu marido, mesmo que você não queira. Mas não deixe a sua casa ficar desorganizada. São as ditaduras da perfeição que se impõem às mulheres. A discriminação, uma delas a gente mede. A gente mede que o maior número de desempregados são as mulheres. A gente mede que a renda das mulheres é menor do que a renda dos homens. A gente mede uma série de discriminações. Mas tem uma tal da discriminação que a gente não mede. A gente só sente, mas a gente sente de forma muito concreta. A gente sente quando ocupa um espaço culturalmente ocupado por homens que a gente não pode errar. Se a gente erra, erra porque é mulher. A gente vê isso no trânsito. A gente vê isso no trânsito. Quando tem uma barbeiragem no trânsito e tem um homem no volante, ninguém fala nada. Mas se é uma mulher, vão dizer, só podia ser... Mulher no volante? Vai pilotar? Todo mundo já escutou. Errou porque é mulher. E a ditadura, as ditaduras da perfeição, que estabelece uma culpa imensa às mulheres, que é um instrumento internalizado, entranhado e invisível de dominação. Quantas de nós, ao deixar seus meninos pequenos para ir trabalhar, e eles choravam porque queriam que você ficasse lá, não saíram para trabalhar, pesadas, carregando uma profunda culpa, se sentindo deslocada. Não era no trabalho que eu tinha que estar aqui. Quantas de nós se sentiram culpadas, como se a sociedade dissesse isso? Sua casa tem que ser impecável, tem que ser perfeita, como mãe, como dona de casa, como esposa. É uma ditadura da perfeição, que impõe uma dupla e uma tripla jornada. Por isso nós, mulheres, somos as maiores vítimas de psicopatologias relacionadas ao trabalho. Porque nós vivemos extrapolando nossos limites, somos as maiores vítimas de pânico, somos as maiores vítimas de depressão. A gente fica eternamente extrapolando os nossos limites, dupla e a tripla jornada. E a única política que existe hoje no Brasil, eu repito, a única política que assegura e que estabelece e denota a divisão no mercado sexual, no mercado de trabalho, é a política de aposentadoria. E eles querem acabar. Para que nós trabalhemos mais do que os homens, e se tivermos a mesmo tempo de aposentadoria ou de idade, para poder chegar a termos usufruto da Previdência, nós vamos ter que trabalhar mais do que os homens. Porque, se for 35 anos, eu repito, 7 anos a menos. 5 anos, ainda trabalhamos mais do que os 5 anos a menos que trabalhamos em idade e em tempo de serviço estabelecido na Constituição. Então, portanto, eles querem eliminar todos os instrumentos que nós conquistamos para que nós tivéssemos igualdade de direitos. Homens, mulheres, gênero feminino, gênero masculino, para que nós tivéssemos, rurais e urbanos, para que nós tivéssemos igualdade nas condições e nos direitos a partir da nossa região. Tudo isso vai se destruindo. E vai se destruindo para quê? Ora, se eu aumento a renda, se eu aumento
a formalidade. Eu também empodero a Previdência, os dados mostraram isso. Que com a elevação do salário mínimo, nós tivemos uma relação, que é uma relação de maior receita do que despesas. E se eu combato a sonegação? A sonegação é sagrada. É sagrada, nós temos uma dívida ativa de 1,8 trilhões por volta disso, na mão de 13 mil devedores. E não se mexe na dívida, não se mexe na sonegação da Previdência. E se eu somar, portanto, a corrupção, a sonegação, as desonerações, as desvinculações da Receita, que tiraram dinheiro da Previdência para outras políticas, e se eu somar o que se gasta em 5 meses com essas estruturas, é mais do que o governo vai economizar em 10 anos com a proposta de emenda 287 de reforma da Previdência. Em 5 meses, ele vai gastar mais do que economizará em 10 anos com a reforma da Previdência. Mas vai economizar aprofundando as desigualdades. E vai economizar tentando calar esse povo brasileiro. E tentando calar esse povo brasileiro com uma estrutura e uma opressão midiática que continua dominando este país. Quando eu digo captura o desejo, é porque se você for numa unidade de internação ou em um presídio, os desejos são muito iguais. Os desejos são muito iguais, eles estão associados ao consumo. A sociedade da droga é a sociedade do consumo, que é a sociedade da superficialização do prazer. E o consumo, ele estabelece uma relação de satisfação que indica um caráter inesgotável do próprio consumo, porque ele é fugaz. Então, se ele diz, você tem que ter a boneca Barbie, a menina diz, tem que ter a boneca Barbie, tem que ter a boneca Barbie. Quando ela tem a boneca Barbie, aí ela vai ter que ter o marido da Barbie, o cavalo da Barbie, a banheira da Barbie, o sapato da Barbie, e não acaba, porque é fugaz. Se você tem um telecelular de última geração, daqui a alguns meses vai ser outro celular. É inesgotável, é a sociedade do consumo e a sociedade da drogadição, elas caminham juntas, porque não tem espaços de reflexão, até porque os espaços coletivos, eles estão sendo moídos. Nós estamos criando uma estrutura de medo. Se tem medo de adoecer, se tem medo agora de trabalhar, né, de não conseguir se aposentar, você vive com medo. Medo de sair na rua, medo da noite, medo que o menino não volte para casa. Você vive com medo, para forçar as soluções de força dos diversos fundamentalismos. O religioso, que quer acabar com a pílula do dia seguinte, quer acabar com um protocolo que existe no Ministério da Saúde desde 99 para as mulheres vítimas de violência, que tem direito à pílula do dia seguinte para não engravidar. Querem acabar com a pílula do dia seguinte. E nós estamos dizendo, pera lá, moço, meus ovários me pertencem, eles não são sua propriedade. O meu útero não é sua propriedade. O meu corpo não é sua propriedade. Querem hierarquizar os seres humanos. Alguns podem amar, outros, a parte que te cabe nesse latifúndio são os armários. Você não pode amar. Não pode ser e não pode amar. O fundamentalismo punitivo e o fundamentalismo patrimonialista, eles estão aliados e se articularam muito sobre a gestão de Eduardo Cunha, que se articularam e engrandeceram a sua própria força.